Oi, tudo bem, gente? Então vamos começar aqui esse curso de Introdução à Iniciação Científica. Meu nome é Isabela, né? Vocês já me conhecem e eu sou pesquisadora pela UFMG. Nesse curso, a gente vai apresentar para vocês os principais conceitos da iniciação científica. Então, se você está iniciando aí um projeto de pesquisa, seja através de uma iniciação científica ou da elaboração de uma monografia ou de um TCC, esse curso é para você. E ao final desse curso, você vai ter aprendido aí as principais etapas de um projeto de pesquisa e vão também desenvolver as suas habilidades para a elaboração de projetos de pesquisa, tranquilo? Esse curso ele vai ter uma parte de introdução com conceitos iniciais, a estrutura de trabalhos acadêmicos e logo em seguida vamos fazer um passo a passo, passando aí por todas as etapas de um projeto de pesquisa. Também no caso, né, de um trabalho acadêmico como um TCC. O que é pesquisa científica? Então, qual é a definição? É o estudo sistemático do mundo natural e físico utilizando métodos rigorosos para explicar fenômenos. Isso é muito importante, porque a gente utiliza métodos rigorosos. Na parte de metodologia, a gente vai abordar a importância de explicar esses fenômenos através de métodos que sejam reproduzíveis. Então, o princípio da pesquisa científica é um problema. Toda pesquisa, né, busca respostas, aí no caso, explicar o mundo natural, explicar algum fenômeno, explicar algum conceito, testar uma teoria e esse problema, né, essa resposta que a gente está buscando, obrigatoriamente parte de um problema, de um objetivo claro. Então, se uma indústria, por exemplo, cimentícia, contrata um grupo de pesquisa para fazer ali um estudo de qual a melhor temperatura para fazer o clinker lá do cimento. É porque possivelmente essa empresa está com um problema ali na qualidade dos seus produtos e essa pesquisa vai trazer algumas respostas. E isso vale para tudo, né? Desde a área ambiental para a área da saúde, tal vacina é não eficiente, tal cosmético, tal batom é melhor ou pior. Então, a gente sempre tem um problema a ser resolvido e esse problema gera um objetivo claro para a nossa pesquisa. Além disso, nós precisamos ter método, a gente não faz as coisas de qualquer jeito, a gente tem que ter um passo a passo rigoroso a ser seguido e, acima de tudo, reproduzível. Se eu faço minha pesquisa aqui no Brasil, eu preciso detalhar ela de forma que quem for fazer essa pesquisa nos Estados Unidos ou em qualquer outro país consiga reproduzir o meu método para testar também lá. Então, uma falha dos projetos de pesquisa é que as metodologias elas são muito resumidas, não tendo como a gente é, reproduzir esse método rigoroso. Tranquilo? Até aqui? E por fim, a pesquisa científica gera produtos, e esses produtos, né, geralmente é um TCC, uma monografia, no caso de um estudante de graduação. Se você faz o mestrado, no final você vai entregar uma dissertação, né, o documento que você elabora é a dissertação. E se você faz um doutorado, o documento que você produz ali é uma tese. Então não existe tese de mestrado, existe tese de doutorado. Não existe dissertação de doutorado. O que existe é uma dissertação de mestrado. Além disso, se você está trabalhando num projeto de pesquisa para a indústria ou para uma empresa, ou até mesmo dentro de uma universidade, a gente entrega relatórios e esses relatórios, né, também tem um método para serem escritos e também artigos que a gente publica esses artigos em revistas. Então, basicamente são esses produtos aí que a pesquisa científica gera. A gente tem que ter muita consciência que nós temos vários tipos de pesquisa e que algumas pesquisas elas têm uma qualidade metodológica melhor, mais eficiente. Por exemplo, como aqui no slide que eu estou mostrando para vocês, a gente tem a famosa pirâmide de evidência. Na base dessa pirâmide, né? Então, assim, só contextualizando, na base da pirâmide, né, nessa base aqui, que a gente tem evidências iniciais, ficam os estudos que geram hipóteses, mas ainda não comprovam relações fortes. Por exemplo, um estudo de caso, um estudo in vitro com os animais, ou seja, servem ali para identificar fenômenos, mas esses fenômenos eles não podem ser generalizados para todo mundo. Então, se eu estou fazendo um estudo de caso em uma obra,
qualidade da obra na região metropolitana de Belo Horizonte. Se eu estou fazendo um estudo de caso, a evidência, a gente tem ali evidências muito superficiais que eu não posso estar generalizando para todas as obras de todo mundo. No meio da minha pirâmide, né, a gente tem aqui o nível intermediário. Nesse caso, eu já tenho estudos observacionais que analisam fenômenos, mas sem a intervenção direta. Um estudo transversal, um estudo caso-controle. Então, isso é muito comum, por exemplo, na nossa área, né? Na área ambiental, a gente faz muito esses estudos locais, muito usados também na área da medicina, na área de epidemiologia, porque vai permitir aí analisar as associações. E, gente, mais acima, né, chegando aí no topo da pirâmide, a gente tem os estudos experimentais, né, que aparece com estudos que testam intervenção. Por exemplo, um estudo clínico ou, no nosso caso, o estudo de um produto químico para tratar a água. Então, ali a gente vai controlar melhor os vieses da pesquisa, analisa melhor também a causa e o efeito. Então, a gente tem aí uma qualidade metodológica e uma confiabilidade maior nos nossos resultados. E, por fim, no suprassumo, a gente tem a síntese das evidências, né? Que é a síntese metodológica, o suprassumo da pesquisa científica, que é a meta-análise e também a revisão sistemática, porque eles avaliam criticamente a literatura, integram resultados de vários trabalhos. Como é que isso funciona, né? Esses estudos eles reúnem outros estudos primários, como por exemplo, através de uma revisão sistemática e de uma meta-análise. Vão avaliar criticamente essa literatura, integram esses resultados e aí produzindo assim uma evidência mais robusta. Então, por exemplo, você está pensando em fazer um trabalho de conclusão de curso e você quer fazer ali um estudo de caso. Você tem que ter consciência que o seu trabalho está na base da pirâmide. Talvez você não vai conseguir publicar porque você não tem uma relevância para o mundo científico, como, por exemplo, se você fizesse aqui uma meta-análise ou uma revisão sistemática. Então, esses são os tipos de pesquisa. E onde é que entra o pesquisador, né, nesse universo? O que é que o pesquisador faz, né, para ser um cientista, ser um pesquisador? Primeira coisa, muita leitura, né? Eu preciso ler os trabalhos, conhecer o que já foi produzido no tema de pesquisa que eu estou estudando agora. Além disso, a pesquisa ela precisa ser delineada. A gente não faz pesquisa de qualquer jeito. A pesquisa tem um começo, um meio e um fim. Então, a gente precisa fazer um cronograma, um planejamento de tudo que envolve aí essa pesquisa. A gente pode também fazer coleta de amostras, se for o caso, se eu estiver trabalhando com pesquisas ambientais é muito comum, na medicina também é muito comum. A gente coleta essas amostras, faz análise dessas amostras, por exemplo, a amostra da qualidade do ar em Belo Horizonte. Eu vou coletar ali e fazer essas análises. Eu posso coletar dados, trabalhar então com dados secundários. Então, quando eu coleto amostras, levo essas amostras para um laboratório, eu estou gerando dados primários, são dados meus. Mas eu posso também usar dados secundários de um banco de dados nacional, ou então de outros estudos, e essa coleta de dados, né, a gente chama isso de dados secundários. Se eu coletei as amostras, eu posso fazer as análises dessas amostras em um laboratório ou pagar para fazer em um laboratório específico, mas, né, eu vou ter aí os meus dados primários. Seja dado primário ou um dado secundário, eu preciso fazer o tratamento de dados, que é o tratamento estatístico de dados. Então o pesquisador também, né, trabalha aí com isso. E por fim, a escrita, né, a escrita do meu trabalho acadêmico. Então vamos aqui já começar. Os trabalhos acadêmicos, eles são regidos pela BNT aqui no Brasil. Então, se você vai fazer um TCC, uma monografia ou uma dissertação, a gente tem ali a BNT que traz quais são as partes integrantes desse trabalho. Eu não vou entrar aqui em redação científica, como é que você faz uma citação, como é que você escreve, né? Esse curso, ele é um pouco mais amplo, no sentido de que você vai aprender a pesquisa científica como um todo, mas quem sabe aí a gente aprimora depois, criando aí um outro mini curso sobre escrita acadêmica em si. Os trabalhos acadêmicos são regidos pela BNT aqui no Brasil. Geralmente ele tem os elementos pretextuais, como a capa, a contracapa, o sumário. Algumas pessoas colocam agradecimentos, epígrafes. Em seguida, né, tem a introdução, a revisão da literatura, os objetivos, a metodologia, resultados de discussão, conclusão, referências e, em alguns casos, apêndices
ou anexos, ou os dois. Quando eu trabalho com artigos científicos que serão publicados em revistas científicas, geralmente a gente tem as highlights, depois o resumo, as palavras-chave, introdução, materiais e métodos, resultado de discussão, conclusão, agradecimentos e referências. Então, é uma estrutura muito básica, mas o que eu recomendo é que vocês sempre fiquem atentos às normas da revista ou da instituição. O IFMG, por exemplo, vai ter ali a norma específica para trabalho de conclusão de curso. Se você faz um mestrado, por exemplo, na UFMG, também, o seu programa de pesquisa lá já vai ter um documento padrão com regras a serem seguidas, como o espaçamento, o tamanho da fonte, tudo, todos esses detalhes. Assim como as revistas, As revistas têm o seu padrão. Então, antes de você começar a escrever, vai lá no site da sua ou na biblioteca, pergunta qual é o modelo do trabalho acadêmico para você começar a escrever em cima desse modelo, assim como as revistas científicas. Eu quero publicar em tal revista. Na página dessa revista já vai ter lá o modelo de escrita, Com a fonte, o espaçamento e as regras específicas. Tudo bem? Então, mas de qualquer modo, a gente vai ter aqui esses elementos que eu falei, que eu apresento aqui nessa imagem, a introdução, a revisão da literatura, isso vai ser comum. O que vai mudar aí realmente é a formatação, que não é o objetivo desse curso. Então, começando a escrever um trabalho acadêmico, vamos lá. O mito da escrita cronológica, o que é isso? Qual é a primeira coisa que você faz quando você vai escrever o seu trabalho acadêmico? Por exemplo, você vai começar agora a fazer o seu TCC. O que é que você faz? O nosso maior crime, a maior armadilha é você começar a escrever o seu artigo ou o seu trabalho através da introdução, ou seja, na ordem cronológica que ele é lido. A gente não constrói um artigo, a gente não constrói, por exemplo, uma casa, um telhado de uma casa sem erguer as paredes. Você, por exemplo, quando você vai começar a escrever, às vezes não é uma escrita criativa, Nossa, eu estou inspirada hoje e eu vou escrever aqui. Você não está fazendo poesia. Você está fazendo um trabalho acadêmico que possui uma linha de montagem técnica e estruturada. Tem aquela síndrome, A síndrome da página em branco, que você fica ali na frente da página e não consegue sair nada, esperando você ter uma inspiração. A vida não funciona assim, Na escrita acadêmica, a gente não trabalha assim. A gente trabalha com técnica, estrutura e ordem. Por isso que eu estou trazendo esse curso para vocês, para que vocês consigam visualizar isso e escrever melhor. Então, qual é a ordem de leitura? Quando você pega um trabalho acadêmico, vai ter o resumo, o título, E em seguida o resumo, a introdução, a revisão da literatura, os objetivos, a metodologia, resultados de discussão, a conclusão e as referências lá embaixo. Mas qual é a ordem de escrita? Você não começa a escrever o seu trabalho pela revisão, nem pela introdução. Você começa pela revisão da literatura. É a primeira coisa que você deve escrever. E em seguida, depois que você escreveu sua revisão da literatura, você vai aí elaborar os seus objetivos. Em seguida, com os objetivos, você elabora a sua metodologia, depois os resultados de discussão, depois a conclusão e, por fim, a introdução e o resumo. Aí tem gente que faz o resumo primeiro e depois a introdução. Eu gosto de fazer a introdução e o resumo. Vocês entenderam o perigo de você começar a fazer através do resumo, começar a fazer ali a introdução? Tem gente que começa já a fazer metodologia. Não, como eu falei, fazer pesquisa não é fazer poesia. Não é você escrever um livro, um romance. A gente tem métodos estruturados, coesos, para que a pesquisa aconteça e a escrita acadêmica, tenha aí sua fluidez. Então vamos lá, vamos começar o passo a passo e o passo a passo aqui vai ser o primeiro, vai ser a revisão da literatura. Então o objetivo é que a cada aula que eu for dando, você vai aí também fazendo isso, treinando em casa, para que no final você tenha ou um artigo, ou um projeto de pesquisa, ou um trabalho de conclusão de curso. Tranquilo? Então como é que eu faço a minha revisão da literatura? Primeiro, o que é revisão da literatura, É um tema muito importante da pesquisa científica, porque quando começamos um trabalho científico, uma das primeiras perguntas é o quê? O que é que eu vou fazer
Quais são as lacunas do meu conhecimento, ou seja, o que ainda não foi suficientemente abordado, estudado e respondido pela ciência. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é buscar trabalhos que se relacionem com esse tema, com o tema de pesquisa. Então, se eu quero estudar qualidade da água, eu vou ali buscar trabalhos que já foram publicados sobre esse tema. E essa busca, né, ela acontece aí em bases de dados científicas, como por exemplo a Web of Science, Scopus e o Google Scholar, são alguns exemplos. Porém, a gente tem um problema muito grande na hora de selecionar esses artigos, porque muita coisa já foi publicada, né? Existem aí bilhões e bilhões de artigos científicos publicados, então a gente precisa ter uma estratégia para encontrar esses trabalhos, não pode ser no sentimento, né? Abrir lá o Google e pegar a primeira coisa que aparecer. Então a gente precisa fazer busca em bancos de dados, em bases de dados científicas, bases boas, reconhecidas, e também a gente pode aí selecionar esses artigos através de palavras-chave, usando aí palavras, né, que se correlacionam. Outra coisa, gente, a gente tem que usar também critérios de relevância. Eu não posso pegar qualquer trabalho. Então eu vou analisar ali o fator de impacto da revista, o número de citações e a atualidade do estudo, porque como eu falei, tem bilhões, bilhões. Você encontra estudo para comprovar qualquer coisa hoje em dia. Então, por isso que a gente tem muita fake news, né? Principalmente nas redes sociais, porque você vai encontrar trabalho científico que diz que você comer fruta faz mal ou que você não comer fruta faz mal. Sim, é muita coisa. Mas se esses trabalhos são legítimos, têm relevância, são trabalhos realmente sérios, aí já é outra coisa. Por isso que a gente utiliza critérios na seleção desses artigos. E aí, né, você vai usar, no caso, o fator de impacto, que indica, de forma geral, a relevância daquela revista dentro da área científica. É um número, né? Quanto maior o número, melhor. O número de citações de artigos. Então, trabalhos muito citados costumam indicar que tiveram grande influência ou relevância para outros pesquisadores. E, além disso, a gente pode também observar a questão de artigos mais recentes. E aí, para identificar as lacunas da minha metodologia, eu vou, né, fazer as perguntas-chave aí através desses estudos que eu li. O que já sabemos? O que ainda não foi respondido? E onde minha pesquisa vai contribuir? Se você está pesquisando uma coisa que já foi pesquisada ontem, que não, ninguém inventa água, né? Ninguém inventa a roda de novo. Que já foi respondida em algum lugar, onde é que sua pesquisa vai contribuir? Você está perdendo seu tempo, né? Para a ciência, você está ali só perdendo seu tempo em busca, por exemplo, do título da formação, mas você não está fazendo ciência. Então, ler, fazer essa busca de dados, identificar, tem muita coisa para ser pesquisada, tem muitas lacunas, mas você precisa identificar essas lacunas e você só vai conseguir fazer isso através da revisão da literatura. Então, quais são os principais bancos de dados, como eu falei? A gente tem o Google Scholar, que é bem amplo, né? Ele é de graça, e você vai ter ali artigos também, patentes, teses. O Scopus, que eu gosto bastante dele, mas ele é pago, mas algumas universidades têm acesso, eu vou ensinar vocês a acessarem. O Web of Science também é pago, mas ele é muito, muito bom e ele tem muitas revistas com alto fator de impacto e eu gosto bastante. Tem o Cielo, o PubMed, que é bem para a área da medicina, o Science Direct eu gosto também porque tem muita coisa gratuita nele e tem muita coisa aqui da América do Sul. Mas o que eu queria falar para vocês é sobre o periódico da CAPES. Como eu falei, alguns desses bancos aqui, eles são pagos. Mas quem é estudante de uma instituição federal tem acesso através do portal de periódicos da CAPES. Então, se você colocar aí no Google portal de periódicos da CAPES, você vai cair aqui no site da CAPES e você vai clicar aqui acesso CAF. E aí, através desse acesso, você vai entrar com o login da sua universidade, com a sua senha e o login, e você vai ter acesso a todos esses artigos de forma gratuita. Mas se você não tem acesso, eu acho que vale muito a pena você mesmo assim utilizar, porque lá você vai ter acesso a esses artigos e alguns estarão gratuitos. Mas de qualquer forma você vai ter acesso ao resumo e algumas partes da introdução. Então eu acho que mesmo que você não tenha aí acesso na sua universidade, vale a pena que você continue usando ele. Mas se você é de uma instituição federal, com certeza você vai ter, porque né,
provavelmente aí a gente tem acesso através da CAPES. E aqui no site, na internet, a gente consegue aqui entrar na revista, por exemplo. Então, eu estou nessa revista aqui, né? E olha assim, aqui no canto tem esse banco de dados. Então, o Science and Direct, né, abrange aí várias revistas e essa revista que eu estou mostrando para vocês é uma delas. Aqui a gente tem o Site Score, que é uma métrica usada para avaliar impacto e relevância dos periódicos, né? Calcula a média de citações recebidas por documentos publicados, acho que é em 4 anos, e isso é interessante. Quanto maior, melhor vai ser essa revista. Mas o que toda revista tem é o fator de impacto, que é uma métrica bibliométrica que avalia a relevância e o prestígio de revistas científicas com base no número médio de citações recebidas nos últimos 2 anos. Então, quanto maior aqui o fator de impacto, melhor. Tem revistas que têm fator de impacto 20, 30, 40, e tem revistas que têm fator de impacto 1. Então, 3, 4 já é o número bom, né? A maioria das revistas estão dentro dessa faixa, mas você vai ter aí revistas de maior prestígio, com certeza. Além disso, aqui dentro do Brasil, nós temos a plataforma Sucupira, que tem o Qualis CAPES, que é um sistema brasileiro que classifica a qualidade dos periódicos científicos através do nosso próprio sistema de caracterização. Então, a gente trabalha aí com revistas de A1 até C1C, né, no caso. Sendo que A1 é a melhor revista e C a pior revista. Então, a gente, né, o Qualis Periódicos tem a finalidade de avaliar a produção intelectual tanto de programas de pós-graduação, assim como de revistas. Então, aqui, se vocês colocarem Qualis Periódicos, vocês vão acessar esse site, onde vocês poderão colocar o título da revista, a classificação da revista e consultar, e aí vocês vão saber se essa revista ela é classificada como A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 ou C, sendo que A1, A2 é muito boa, B1 também assim é muito boa a revista, mas aí já para baixo, né, nós temos revistas que não são tão bem conceituadas. Tá vendo? A gente vai encontrar revistas muito ruins, com artigos muito ruins, sem critério nenhum de qualidade. Além disso, para encontrar esses trabalhos relevantes que você precisa para a sua revisão da literatura, você pode usar boas estratégias de busca, né? Por exemplo, os filtros booleanos. Se eu quero aí encontrar o termo técnico específico, eu coloco entre aspas ou entre parênteses a frase exata que eu quero encontrar. O AND ou mais vai cruzar dois conceitos obrigatórios na sua pesquisa. O OR você vai ampliar aí a busca por sinônimo e o menos ou o not também, você vai excluir termos indesejados para limpar ruídos na sua pesquisa. Por exemplo, eu quero pesquisar tratamento de esgoto. Se eu colocar tratamento de esgoto, vai aparecer coisa sobre tratamento e coisa sobre esgoto. Mas se eu coloco entre aspas ou entre parênteses, eu vou ter esse termo exato aparecendo ali. Se eu quero estudar o enxofre, mas se eu pesquisar por enxofre, vai aparecer enxofre no solo, enxofre no ar, enxofre na indústria, no petróleo. Né, eu encontro enxofre em várias coisas, mas eu quero enxofre no esgoto, então eu vou colocar enxofre and esgoto. Se eu quero estudar sulfeto, mas eu não quero o tiosulfato, que é uma variação ali, né, desse elemento, ou melhor, nesse caso aqui eu vou querer, eu posso colocar sulfeto ou tiosulfato, porque são, né, elementos químicos semelhantes. Se eu não quisesse, eu colocaria sulfeto, not tiosulfato, porque aí eu saberia, né, que eu só queria sulfeto. Como, por exemplo, enxofre, not fertilizante. Se eu quisesse pesquisar enxofre, mas eu não quero saber sobre fertilizantes, vai aparecer tudo sobre enxofre, menos sobre fertilizantes. E aí eu posso, gente, fazer a combinação aí de todos esses filtros booleanos para que eu tenha aí uma melhor pesquisa. Por exemplo, enxofre or sulfeto and tratamento. Então, vai aparecer resultados que utilizam o enxofre, que né, aparece aí resultados sobre enxofre ou sulfato ou sulfeto no esgoto, no tratamento do esgoto. Deu para pegar aqui? Então, isso é muito importante. Além disso, a gente tem a revisão sistemática. Vocês lembram quando eu mostrei a pirâmide de evidências lá de qualidade de trabalho? A revisão sistemática e a meta-análise estavam no topo. Ó, revisão sistemática da literatura é um tipo de estudo muito utilizado na pesquisa científica. Eu particularmente gosto muito. Se você vai começar o seu trabalho acadêmico, né, um TCC, uma dissertação, você vai fazer essa revisão da literatura, correto?
Mas existe uma diferença importante entre uma revisão tradicional e uma revisão sistemática, porque na revisão tradicional você vai pegar o trabalho que você quiser. Então, o pesquisador seleciona alguns artigos e discute os resultados desse artigo. É muito variado, né? Já que na revisão sistemática, você vai seguir um método rigoroso e reproduzível, com critérios claros para buscar e selecionar e também analisar esses estudos. E qual é o objetivo? Reunir evidências científicas, reduzir vieses na seleção dos estudos. Às vezes a gente vai lendo ali, a gente quer encontrar algum artigo e você, né, começa só a selecionar artigos do seu interesse. Aí aparece um artigo que você não gostou muito do resultado que a pessoa encontrou, aí você ignora esse artigo e tudo bem, né? Porque é a revisão da literatura. Além disso, essa revisão sistemática ela sintetiza o conhecimento disponível sobre o tema, que isso é muito bom para quem quer fazer uma pesquisa. A primeira coisa que deve, um mestrado, um doutorado, por exemplo, a primeira coisa é fazer uma revisão científica aí, uma revisão sistemática desse tema. Eu coloquei esse site aqui esse link no YouTube, que é uma aula muito boa, é uma aula extensa, mas eu quero que vocês assistam sobre revisão sistemática, porque vale muito a pena. E como eu falei, nessa revisão você vai seguir um protocolo bem definido, com bases de dados utilizadas, as palavras-chave, critérios de inclusão e exclusão, como eu mostrei, e nós temos metodologias para isso, como a Prisma e a Procnol-C, que é um método aqui do Brasil. Tudo bem? Eu particularmente estou fazendo aqui no meu doutorado usando essa metodologia Procnol-C, que vale muito a pena e traz aí resultados muito interessantes. Assistam o vídeo, fica a dica aí para vocês. E aí tem uma atividade para vocês, que é acessar um dos bancos de dados aí que eu falei para vocês e encontrar um artigo científico relacionado à sua área de interesse, essa área que você está fazendo iniciação científica, escrevendo um projeto de pesquisa ou iniciando o seu TCC. E aí você vai pegar o título, os autores, o ano da publicação, o nome da revista, o fator de impacto, o número de citações dessa revista, as palavras-chave desse artigo, e aí você vai, né, ler ali o resumo e a introdução e identificar e descrever brevemente, 2 a 3 linhas, qual é a lacuna que o estudo investiga. Vocês podem fazer isso e mandar no formulário que eu vou encaminhar para vocês, que eu vou corrigir e aí depois a gente conversa mais sobre isso. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.